Boa tarde, quarto ano, tudo bom com vocês? Bem, meus alunos, hoje vamos falar sobre paisagens. A paisagem, ela pode ser classificada como natural ou antrópica. Paisagem é um espaço, patrimônio natural, patrimônio paisagístico, desenvolvimento sustentável e cultural, é a evolução histórica da transformação das paisagens de ocupação do território e impactos ambientais decorrentes no Brasil. Então, a paisagem natural é aquela paisagem que há somente elementos da natureza, não foi modificada pelo homem e nem houve nela nenhuma transformação realizada pelo homem. E nós temos também as paisagens antrópicas. As paisagens antrópicas podem ser chamadas de modificadas, transformadas, humanizadas, culturais ou paisagens artificiais. Existem nelas elementos construídos pelo homem, exemplo, pontes, casas, garagens, túneis, prédios. Inclui-se também na paisagem antrópica as paisagens modificadas com elementos culturais. As árvores, muitas das árvores que aparecem nas ruas das cidades, geralmente elas são plantadas pelo homem. Então, ele pode escolher o local e o tipo de vegetação. Por isso, não são consideradas paisagens naturais, já que elas são plantadas pelo homem de acordo com a sua escolha no local que ele quiser. Mas, por exemplo, se a árvore já existe ali, naquele local, ela pode ser considerada natural, porque ela não foi plantada, ela já estava ali, ela já nasceu ali. Então, o que é paisagem? Paisagem é tudo aquilo que os nossos olhos conseguem enxergar, tudo que vemos é paisagem. Uma paisagem pode ser composta por elementos naturais e ou culturais, humanizadas. Por conta deles, podemos dizer que as paisagens são divididas em naturais e culturais, humanizadas, antrópica. Os elementos e as paisagens culturais também podem ser chamadas de sociais ou antrópicas, ou antrópicos. Vocês sabem o que é uma paisagem natural? Quais são os elementos que existem nela? E a paisagem humanizada, o que é? Quem pode dizer algum elemento que existe nela? Como eu já falei, né, a paisagem natural ela é formada por elementos da natureza, que já existem nela, não são criadas pelo homem. Já a humanizada tem a interferência humana, as pontes, túneis, algumas até mesmo naturais, mas não foram nascidas ou geradas, crescidas ali pela natureza, mas o homem a colocou de acordo com a sua necessidade. O ser humano realiza transformações nas paisagens para que possa viver nesses espaços com maior comodidade. Tais modificações alteram paisagens naturais, acrescentando elementos antrópicos, como prédios, casas, viadutos, pontes, passarelas. Paisagens naturais são aquelas em que não houve qualquer ação do ser humano, ou seja, não sofreram transformações causadas pelo homem. Possuem apenas elementos naturais, montanhas, rios, mares, rochas, vegetação, animais e muitos outros elementos.
Infelizmente, tem-se observado que a destruição da natureza através da contaminação e degradação dos ecossistemas crescem em um ritmo acelerado. A humanidade está usando 20% a mais de recursos naturais do que o planeta é capaz de repor. Com isso, está avançando sobre os estoques naturais da Terra, comprometendo as gerações atuais e futuras, segundo o relatório Planeta Vivo 2002, elaborado pelo WWF e lançado em Genebra. Dessa forma, a situação do meio ambiente no globo nos desafia a preservar os recursos naturais e, ao mesmo tempo, possibilitar um desenvolvimento social justo, permitindo que as sociedades humanas atinjam uma melhor qualidade de vida em todos os aspectos. Paisagem natural e paisagem modificada. Mas afinal, o que é paisagem? Paisagem é tudo aquilo que podemos perceber segundo nossos sentidos: visão, olfato, tato e audição, fazendo dessas observações uma possível interpretação. Movimento, cores, cheiros e sons fazem parte de uma paisagem. Paisagem natural e paisagem modificada são tipos de paisagens que apresentam entre si elementos diferentes, identificados pelos nossos 5 sentidos, especialmente a visão. Elas se diferenciam pelos elementos que a compõem. Paisagem natural é o ambiente que apresenta apenas elementos da natureza, ou seja, nesse tipo de área não há intervenção humana. Suas características naturais são, portanto, preservadas. Não sofrem nenhum tipo de modificação que não seja de ordem natural. Na Terra, há muitos locais que apresentam paisagens naturais. Normalmente, seus elementos são árvores, rios, cachoeiras, montanhas, serras e geleiras. Esses elementos se modificam com o tempo, porém essa modificação é feita por elementos da própria natureza, como ventos, chuvas e ação dos raios solares. Já a paisagem transformada é um ambiente que apresenta elementos naturais e elementos modificados, ou seja, é o ambiente que já sofreu intervenção humana. A criação das cidades é um grande exemplo de paisagem modificada. Os principais símbolos de uma paisagem transformada são as construções civis, como casas, edifícios, pontes e estradas. Esses símbolos marcam a presença social e identificam a paisagem. Nosso planeta já tem dado sinais que é preciso parar de agredi-lo de uma forma ambiental. Uma das principais atitudes de agressão aos elementos do meio ambiente são a produção desenfreada de lixo, a poluição do ar causados pelos gases lançados pelas indústrias, as fumaças produzidas pelos automóveis, as queimadas realizadas nas florestas, o desmatamento que prejudica o solo e várias outras atitudes que têm sido feitas que têm causado consequências danosas ao meio ambiente. Quais seriam as atitudes corretas que deveríamos praticar? Cuidar e proteger as árvores, os animais. Isso é super importante para o equilíbrio do planeta. Respeitar e não poluir os rios, pois deles nós, seres humanos, precisamos para beber, a água que ali existe. Os peixes precisam da água e precisamos do peixe para o nosso alimento também. Os peixes servem para o nosso alimento. E se não tem, no caso, rio adequado para se retirar a água, como vamos beber?
como os peixes vão viver, que servem também para o nosso alimento, para a nossa alimentação. Devemos cuidar do solo, porque ele serve para o plantio e canaliza a água dos rios, que além de nos beneficiar, beneficiam também, as plantações. Então, as atitudes erradas, como desmatar sem planejamento, realizar queimadas, esse tipo de atividade acaba com o solo, com os vegetais, e os animais da região são afetados. Não respeitar os rios, onde não há redes de esgoto, por falta de um saneamento básico, entre outros. São atitudes erradas que são realizadas dia a dia pelo ser humano em busca de uma qualidade de vida que não vai ter. Eles têm, às vezes se tem uma casa bonita, mas a casa bonita cai porque é construída num local onde o solo está enfraquecido. Então, devemos cuidar do meio ambiente, porque uma paisagem natural, ela só deve ser transformada com consciência, com projeto, com estudo, de maneira que não venham ter consequências danosas no futuro. Então agora vocês vão pegar o livro de vocês de geografia e vão fazer a leitura das páginas 104, 105 até a página 107. Depois vão realizar as atividades das páginas 108 e 109. Daqui a pouco voltamos para a autocorreção pelo aplicativo Zoom. Um beijo e ótima atividade.